Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores. Estamos estudando as lições bíblicas de escola dominical deste primeiro trimestre de 2019. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 10, que tem como título O Poder do Alto contra as Hostes da Maldade. Durante todo esse primeiro trimestre, estamos estudando sobre batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Na lição de número 8, falamos sobre nossa luta não é contra carne e sangue. Na lição de número 9, falamos sobre conhecendo a armadura de Deus. E nas aulas anteriores, nós abordamos que se nós conhecemos e entendemos que estamos numa batalha e que essa luta não é contra a carne nem o sangue, nós precisamos compreender quais as armas utilizaremos nesta batalha. Então, tratamos na lição de número 9 sobre conhecendo as armas de Deus, armas espirituais em que se deve lutar também movido pelo Espírito de Deus. Na lição de número 10, vamos estudar sobre o poder do alto contra as hostes da maldade, para nós compreendermos que contra as hostes do mal, somente o poder de Deus pode realmente nos dar condição de vencer. Vamos então às informações iniciais da nossa revista ou da nossa lição, da nossa 10ª lição, como verdade prática, texto áureo, e como você já sabe, aqui na Academia de Pregadores, nesse nosso novo formato do estúdio em 2019, nós vamos aqui para o nosso monitor, a fim de entendermos de perto, com mais interação, a grandiosidade de cada um desses pontos propostos pelo pastor Ezequiel Soares, o nosso comentarista dessa revista deste primeiro trimestre de 2019. A lição de número 10 é a lição do dia 10 de março de 2019, que tem como texto áureo Lucas capítulo 24 e o versículo 49, que nos diz o seguinte: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto sejais revestidos de poder. Este texto de Lucas é um texto muito interessante e propício para todos nós que vivemos a fé cristã pentecostal, porque foi uma ordem de Jesus aos seus discípulos, e Jesus disse que eles seriam revestidos de poder. E nós sabemos que esse termo revestidos de poder tem uma relevância muito grande para o meio pentecostal. Eu tenho dito que nós precisamos voltar às raízes do verdadeiro pentecostalismo. E nós vamos entender nesta lição o que é este voltar às raízes do verdadeiro pentecostalismo, embora este é um seminário que a gente está desenvolvendo à parte, mas a lição vai propor esse tipo de compreensão. Para que serve o revestimento de poder que veio sobre a igreja lá em Atos 2, e nós vamos compreender que esse revestimento de poder veio para capacitar a igreja para a obra evangelizadora. Verdade prática: as obras das trevas são demolidas pelo poder de Deus no trabalho de pregação do evangelho de Cristo. As obras das trevas são demolidas pelo poder de Deus no trabalho de pregação do Evangelho de Jesus Cristo. O que nós precisamos entender que somente o poder de Deus pode realmente destruir, ou como nos colocou o nosso comentarista, demolir as obras das trevas. Porque o Evangelho é poder de Deus. Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele disse o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para transformar aquele que crê. Se nós temos em mãos esse poder, qual deve ser a nossa atitude diante deste poder de Deus que está disponível para a igreja, a fim de que as obras das trevas sejam realmente demolidas,
a fim de que o inimigo seja destronado dos lugares que ele conquistou. Como igreja, nós precisamos entender que o que vai produzir esta demolição da obra das trevas é a pregação do evangelho. Este é o papel da igreja: pregar o evangelho de Jesus e compreender que através da pregação do evangelho nós podemos destruir as obras do diabo. Através da pregação do evangelho nós podemos apresentar o poder de Deus, o poder que vem do alto, a fim de destruir as obras de Satanás. Vamos ao ponto central da nossa lição. O ponto central da nossa lição nos diz que as obras das trevas são destruídas pelo poder da pregação do evangelho de Cristo. Este poder está disponível à igreja, mas é preciso que a igreja exerça uma ação, é preciso que a igreja execute uma atividade, uma ação na pregação do evangelho, a fim de que este poder seja manifesto. O objetivo geral da nossa lição é deixar claro que precisamos do poder do alto para vencer as hostes da maldade. Esse é o objetivo geral da nossa lição. Sem o poder do alto, não conseguimos vencer. Objetivos específicos: explicar o contexto histórico de Samaria. Segundo, expor o evangelho entre os samaritanos. E terceiro, mostrar Filipe em Samaria e Simão o mágico. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 8, versículos 5 ao 13 e versículos 18 ao 21, que nos diz o seguinte: E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até ao maior, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. O que nós vemos aqui, meus queridos, é um relato de como o evangelho chegou em Samaria, de como o evangelho prosperou em Samaria, como o poder de Deus realmente alcançou os samaritanos através de Filipe, esse diácono que foi contado na escolha diaconal, mas que se tornou um grande evangelista. Eu quero destacar tão somente um versículo que me chamou a atenção, e eu acredito que pela relevância, não que os demais versículos não tenham relevância, mas pela relevância do propósito, do título da nossa lição,
não é? O título é O Poder do Alto contra as Hostes da Maldade. O versículo de número 8 vai nos informar que, com a pregação do Evangelho, os espíritos imundos saíam de muitos, os coxos e paralíticos eram curados, e o versículo de número 8 diz: e havia grande alegria naquela cidade. O que nós aprendemos com isso é que o poder de Deus chega realmente através da pregação do Evangelho para destituir as hostes da maldade, e o poder de Deus produz alegria, muda a história de uma cidade, muda a cultura de um povo, transforma a realidade das pessoas, porque o Evangelho é poder de Deus para mudar a vida das pessoas. Na introdução da nossa lição, o nosso comentarista vai nos mostrar que o relato do trabalho evangelístico de Filipe nos chama a atenção. Nos chama a atenção este relato do trabalho evangelístico, porque foi um trabalho que iniciou no lugar onde aparentemente Jesus tinha dito que os discípulos não deveriam ir. Quando Jesus enviou os discípulos na sua última ordem para que os discípulos fossem pregar o evangelho, Jesus disse: não entrai nas cidades dos samaritanos, mas ide primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós entendemos com isso, então, que Filipe, ao evangelizar Samaria, estava desobedecendo a ordem do Senhor Jesus? De modo algum. A ordem de Jesus foi para que eles fossem primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. E nós vamos perceber que o movimento produzido pelos apóstolos nos primórdios da igreja foi muito grande, de forma que as pessoas se converteram, aumentou-se o número de crentes de forma considerável, a ponto de ocorrer uma murmuração entre os irmãos, porque os órfãos e as viúvas estavam ficando desamparadas. Aí surge então nesse cenário os diáconos da igreja, que foram escolhidos para servir às mesas dos órfãos e das viúvas. Então foi neste contexto, onde a igreja já estava crescendo, que Filipe foi a Samaria. Se nós atentarmos para a ordem de Jesus, esta ordem era para que os discípulos não fossem às cidades dos samaritanos, porque eles deveriam ir primeiro às ovelhas perdidas de Israel. E isto já estava realmente acontecendo. Então Filipe, ele é usado por Deus para pregar o evangelho em Samaria, para alcançar os samaritanos. O próprio Jesus tinha feito isso. Lá no evangelho escrito por João, no capítulo 4, Jesus falou com a mulher samaritana. Numa outra ocasião, Jesus foi rejeitado em Samaria, mas Samaria também foi alcançada pelo poder do evangelho. Então, o primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre o contexto histórico de Samaria. Vai dar algumas informações de Samaria como capital do Reino do Norte, e vai mostrar que na era apostólica já havia um clima muito tenso entre os judeus e os samaritanos. E este clima tenso ocorreu por causa do cativeiro assírio, que aconteceu no ano 722 a.C., quando ocorreu a dispersão das 10 tribos do Reino do Norte. Nós vamos entender isso aqui ao falar do segundo parágrafo deste primeiro ponto da lição. No primeiro parágrafo do primeiro ponto, o nosso comentarista, pastor Ezequiel Soares, vai falar sobre a fundação de Samaria. E ele vai nos mostrar que Samaria foi fundada pelo pai do rei Acabe, e o nome do pai do rei Acabe, ele também vai nos mostrar que era o rei Onri, e mesmo antes da dispersão dos israelitas do Reino do Norte, havia um clima de tensão entre Samaria e Jerusalém. Samaria e Jerusalém. Esse clima de tensão ocorreu porque o povo de Israel entrou na terra prometida, e depois de se assentarem na terra, houve um problema que envolveu essa região de Samaria. Problema esse que, de forma rápida, eu quero falar aos irmãos, traçando, na verdade, uma linha
cronológica de tudo isso. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Quando nós olhamos para a história de Israel, nós vamos aprender que Deus chamou Abraão. Abraão teve Isaque, que foi o filho da promessa, e a Bíblia diz que Isaque teve 12 filhos, né, que foram as 12 tribos de Israel. Uma dessas tribos, que foi a tribo de Levi, não recebeu herança, possessão da terra, e a tribo que seria a tribo de José foi dividida para os seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Então foram 12 herdeiros de Israel. Então Jacó teve os seus filhos, e dentre eles José, que foi para o Egito, passou um período na casa de Potifar, depois no cativeiro, assumiu o trono do Egito, e com José no trono do Egito, Jacó e seus filhos foram morar no Egito, na região do rio Nilo. E depois da morte de José, a Bíblia diz que subiu ao trono do Egito um rei que não conheceu José e nem ouviu falar dos seus feitos. O povo de Israel cresceu, este rei escravizou o povo ficou cerca de 400 anos escravos no Egito. Depois desse período de 400 anos, Moisés nasceu e depois de 40 anos no Egito aprendendo, mais 40 anos no deserto de Midian, Moisés voltou ao Egito, libertou o povo de Israel, eles caminharam 40 anos no deserto, Moisés morreu, Josué assumiu a direção do povo e introduziu o povo na terra prometida. A Bíblia nos diz que depois da morte de Josué, o povo ficou sem direção, e aí inicia-se o livro de Juízes. O povo ficou sem direção, a tribo de Judá começou a liderar o povo, a tribo de Judá se assentou na terra, e aí sim, o livro de Juízes, o povo fica sem direção, e o povo sem direção se corrompeu, se desviou, e Deus permitiu que uma nação vizinha se levantasse para oprimir Israel. Eles clamaram a Deus, e Deus levantou um juiz, e o juiz livrou o povo. Depois o juiz morreu, o povo se desviou novamente, Deus permitiu outra nação vizinha oprimir Israel, e eles clamaram a Deus, e Deus levantou então outro juiz. E o livro de Juízes é um livro que nós chamamos de altos e baixos da vida de Israel. A Bíblia diz que o último juiz foi Samuel. Samuel foi juiz, foi profeta e foi sacerdote. E o povo pediu a Deus um rei. Deus deu como rei o rei Saul, e depois do rei Saul veio o rei Davi, porque Saul foi rejeitado por Deus e destituído do trono. Davi assumiu o trono de Israel, foi um homem segundo o coração de Deus, o rei mais amado pelo povo. Com a morte de Davi, ou até mesmo antes da sua morte, nos seus últimos dias, Salomão assumiu o trono, e nós em Davi, já com o rei Saul, inicia-se a monarquia judaica, mas com Davi começa-se verdadeiramente uma sucessão monárquica, porque depois de Davi, Salomão assumiu o trono, depois de Salomão, o seu filho, o rei Roboão. E a Bíblia diz que, havendo-se Roboão fortalecido no trono, deixou a lei do Senhor e com ele todo o povo. A palavra de Deus nos afirma que quando Roboão assumiu o trono, os anciãos se reuniram com Roboão e pediram a Roboão que aliviasse a carga de impostos sobre o povo, tendo em vista que o seu pai, o rei Salomão, havia oprimido o povo com muitos impostos. Roboão ouviu o pedido dos anciãos, ouviu o pedido do povo, aliás, porque o povo foi a Roboão, liderado por Jeroboão, que era um líder popular. E a Bíblia diz que Roboão, ao ouvir este pedido de Jeroboão, que liderava o povo, foi aos anciãos. E os anciãos disseram a Roboão: ama este povo,
alivia a carga de impostos deste povo e este povo te servirá. Roboão foi ouvir os mais jovens e os jovens disseram a Roboão: diga a este povo que o seu menor dedo será mais pesado do que o maior dedo do seu pai. Diga a este povo que se o seu pai os feriu com açoites, você os ferirá com escorpiões. E esta foi a resposta de Roboão a Jeroboão, depois que ele retornou no período estabelecido por Roboão para saber qual seria a resposta do rei. O resultado dessa resposta inóspita, o resultado dessa resposta hostil foi que o reino de Israel se dividiu em dois reinos. O reino do norte, cuja capital era Samaria, e 10 tribos ficaram no reino do norte, e o reino do sul, cuja capital era Judá. Então aí o nosso comentarista, pastor Ezequias Soares, nos coloca neste ponto que mesmo antes da dispersão do reino do norte, que foi o cativeiro assírio em 722 a.C., mesmo antes desta dispersão, já havia um clima tenso, um ambiente hostil entre os judeus e os samaritanos. Não porque pertenciam a povos diferentes, eram filhos de Abraão, pertenciam ao mesmo povo, mas havia ocorrido um cisma, um racha, havia ocorrido uma divisão no período de Roboão. Essa tensão exacerbou-se ainda mais porque em 722 a.C., os samaritanos foram levados para o cativeiro. A Assíria levou os samaritanos para o cativeiro. A Assíria foi invadida pelo rei que... Aliás, Samaria foi invadida pelo rei assírio, que sitiou a cidade, levou o povo para o cativeiro. Se você ler o profeta Oséias profetiza tanto para o reino do norte, quanto para o reino do sul. Ao profetizar para o reino do norte, ele chama o reino do norte de Israel. E ao profetizar para o reino do sul, ele chama o reino do sul de Judá. Em 722, o reino do norte foi para o cativeiro e não voltou do cativeiro. Em 605, 593 e 585 a.C., em 3 levas, o reino do sul foi para o cativeiro babilônico. O reino do sul voltou do cativeiro babilônico pouco mais de 70 anos depois. O reino do norte ficou no cativeiro. E os assírios tinham uma estratégia de batalha, tinham uma estratégia de guerra que era cruel. O exército assírio foi talvez um dos exércitos mais cruéis da antiguidade. Eles levavam para o cativeiro a nobreza, os homens que tinham força de trabalho, e eles deixavam alguns que já estavam velhos, deixavam alguns remanescentes na sua terra, mas eles traziam, digamos assim, da Assíria para a terra de Samaria a escória social. E esta escória social que saiu da Assíria e foi habitar em Samaria, levado pelos assírios depois da conquista de Samaria, cruzou-se com os judeus samaritanos e gerou, sim, a raça dos samaritanos. E dentre as culturas dos assírios, a cultura religiosa pagã, eles adoravam ao deus Moloque, ao qual eles queimavam os seus próprios filhos. E os samaritanos passaram a adorar também a Moloque. Então os judeus criaram uma rixa cultural religiosa ainda muito maior com os judeus do reino do norte, que eram os samaritanos. E é por isso que em João capítulo 4, João escreve que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus, certa feita, foi em Samaria e os samaritanos não o receberam. João perguntou ao Senhor: por que o Senhor não pede fogo do céu e mata os samaritanos? Mas depois, em João 4, ele foi na cidade de Sicar, na região de Samaria, pregou a mulher samaritana, que recebeu a Cristo, que anunciou a Cristo também na circunvizinhança, e muitos se converteram a Cristo. Então, de forma rápida, cronológica e panorâmica, esta é a história de Samaria. Os samaritanos que eram rejeitados pelos judeus, os samaritanos que eram tidos como escória pelos judeus, mas que foram alcançados pelo poder do evangelho através de Filipe. E na leitura bíblica em classe nós percebemos que os demônios
eram expulsos, pessoas eram libertas, paralíticos, coxos eram curados e houve grande alegria na cidade, porque a pregação do evangelho é o poder de Deus que liberta as pessoas da escravidão e que transforma a realidade das pessoas. Então, o pastor Ezequias Soares nos coloca o primeiro ponto da lição, tratando desse histórico cultural, histórico da cidade e da região de Samaria. Vamos então ao segundo ponto da nossa lição. Já que tratamos desse histórico, desse contexto histórico de Samaria, vamos ao segundo ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o evangelho entre os samaritanos. O evangelho entre os samaritanos. Como nós falamos, Jesus foi aos samaritanos, os samaritanos não o receberam, e João pediu ao Senhor, os samaritanos, numa ocasião, recusaram-se receber Jesus, e João irou-se, pediu ao Senhor que mandasse fogo do céu. Porém, na aldeia de Sicar, os samaritanos receberam Jesus e creram no seu nome. Então, não obstante terem rejeitado Jesus anteriormente, os samaritanos receberam Jesus depois, após a mulher samaritana ter realmente se convertido a Cristo. Segundo parágrafo da lição, o poder de Deus entre os samaritanos, e o comentarista vai nos mostrar que Filipe foi impulsionado pelo poder do Espírito Santo para ir aos samaritanos, porque se não fosse isso, com toda certeza, não aconteceria o que aconteceu em Samaria. Ele teve muita ousadia para enfrentar a hostilidade dos samaritanos e para pregar o evangelho. A Bíblia diz que Filipe lhes pregava o evangelho com poder. O que estava acontecendo em Samaria era algo inédito e muitos eram curados. Muitos coxos e paralíticos eram curados, os espíritos imundos saíam. Então nós percebemos que o poder de Deus chegou através da pregação do evangelho. O que nós entendemos com isso? Como falamos desde a nossa primeira aula, existe um movimento que trata de uma pseudo-batalha espiritual que não é uma tratativa correta, doutrinária da batalha espiritual, porque a verdadeira batalha espiritual deve ser tratada e vencida pelo poder do evangelho. Nós vamos perceber que assim como o batismo com o Espírito Santo veio sobre a igreja em Atos 2, a igreja que estava em Jerusalém, esse batismo veio também sobre os samaritanos, e isso era algo inédito. A notícia desse batismo chegou até a igreja de Jerusalém, que enviou o apóstolo Pedro e o apóstolo João para que eles trouxessem o que ainda faltava aos samaritanos convertidos. Aliás, não o batismo com o Espírito Santo, mas o batismo de Filipe, né? O batismo com águas, a chegada de Filipe, que batizava os homens e mulheres, a notícia chegou até a igreja de Jerusalém, e a igreja de Jerusalém enviou Pedro e João aos samaritanos, que corroboraram esta pregação do evangelho de Filipe e oportunizou a chegada do batismo com o Espírito Santo entre eles. O terceiro ponto da lição vai falar de Filipe o mágico. O nosso comentarista vai falar de Simão o mágico, Filipe e Simão o mágico. O nosso comentarista vai tratar deste Simão mágico, e o próprio texto da leitura bíblica em classe já é claro ao mostrar que esse Simão mágico tinha já era conhecido na região de Samaria e já tinha atendido o povo ali de forma enganosa através das artes mágicas. No segundo parágrafo, o comentarista vai falar que até o próprio Simão mágico se converteu, mas vai deixar claro que não foi uma conversão genuína, porque ele quis comprar aquele poder e foi repreendido por Pedro. O que o texto vai nos mostrar é que Simão mágico não agiu com sinceridade,
Por isso o apóstolo Pedro o amaldiçoou. O que eu queria pensar com vocês é que eu acredito que, ao invés de nós pensarmos tão somente que Pedro amaldiçoou Filipe, eu acredito que talvez a palavra mais própria para nós utilizarmos aqui seria repreendeu. Ele repreendeu Filipe repreendeu Simão o mágico diante daquela situação. Ele não ousou maldição contra ele. O que Filipe disse a ele foi que ele estava realmente enganado, ele não conhecia o poder de Deus. E, aliás, Pedro disse a ele, né? O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Então foi uma repreensão de Pedro para Simão o mágico, de forma que ele não alcançou aquilo que queria, porque achou que o poder de Deus podia ser comprado. Vamos então, meus queridos, tendo em vista que estamos finalizando, né, chegando ao final da nossa aula, da lição de número 10, vamos pensar sobre algumas considerações importantes a se fazer em relação a esta lição, o poder do alto contra as hostes da maldade. Primeiro, a pregação do evangelho é o poder, e a pregação do evangelho, ou na pregação do evangelho, o poder de Deus se manifesta para destruir as fortalezas do diabo. Como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos entender que a nossa atitude para destruir as fortalezas do diabo não é fazer campanha, não é fazer campanha de sexta-feira, fazer campanha disso ou daquilo. Eu não estou aqui criticando fazer campanhas, porque é uma forma de atrair as pessoas. Mas o que nós precisamos para destruir as fortalezas do diabo, como igreja do Senhor Jesus, é enfatizar a pregação do evangelho. O evangelho é realmente, segunda consideração importante, o evangelho é realmente transformador e pode mudar uma sociedade inteira. E em terceiro lugar, que está atrelada à segunda consideração, é só nós estudarmos a história da Inglaterra depois de John Wesley, o avivamento que teve como precursor John Wesley, um estudante universitário que começou a pregar nos jardins da faculdade. E os sociólogos e antropólogos, mesmo os não cristãos, dizem que existem duas Inglaterras, uma antes e uma depois de John Wesley, porque o poder do evangelho realmente transformou aquela nação. João Calvino, também na Suíça, trouxe uma transformação social pelos princípios da palavra de Deus. E como igreja, nós somos responsáveis por ovacionar, por exteriorizar esses princípios da palavra de Deus para a nossa sociedade. E a última consideração, quando a igreja se posiciona, as coisas verdadeiramente acontecem. Muitas vezes, como igreja, nós atribuímos as mudanças sociais que são necessárias à política, atribuímos as mudanças sociais que são necessárias aos diversos órgãos de controle social, órgãos de defesa, do sistema de defesa social. Mas nós precisamos entender que a igreja tem verdadeiramente nas mãos o poder que pode ajustar uma sociedade através da transformação da vida das pessoas. Que nós entendamos, meus queridos, que o poder do alto contra as hostes da maldade vem através da pregação do evangelho. E isto é o que nós desejamos para a igreja brasileira. Isto é o que nós esperamos, que a igreja brasileira realmente continue desperta, porque ela influenciou politicamente a nossa nação na última eleição presidencial. Mas nós podemos fazer muito mais através do poder do evangelho, que é transformador, que liberta e que muda a estrutura de toda uma sociedade. Que Deus te abençoe, que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa, sobre a sua vida. Receba o abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, e até a semana que vem, em nome de Jesus.